Pessoal, boa tarde. Estou aqui ainda na Câmara dos Deputados nessa quinta-feira e, como a gente sempre faz, tenta passar para vocês informações ao vivo, porque é importante que a gente faz num tom de conversa e não de discurso. E nós estamos na página da minoria, na página do mandato, também no Instagram, na tentativa de assim ampliar um pouco a nossa possibilidade de passar de fato aquilo que importa também, que é esse controle que vocês precisam fazer sobre as nossas atividades, e ao mesmo tempo esse dever, e ao mesmo tempo é um prazer também informar vocês o que a gente pensa e o que a gente está fazendo aqui, como é a nossa opinião sobre tudo que rolou essa semana aqui. Claro que não dá para falar de tudo, mas alguns pontos que eu considero assim muito centrais nesse processo. Primeiro, eu não vou poder desenvolver, mas muito da nossa angústia e da nossa preocupação com o que vai ocorrendo nesse continente em que nós estamos inseridos, né? Essa conjuntura de tanta restrição democrática, de golpes e de massacres e de assassinatos e de mortes que envolvem vários países, particularmente a situação da Bolívia, pela qual nós levantamos bandeiras de solidariedade, principalmente registrando que o golpe na Bolívia tem um caráter geopolítico grave, de influência, inclusive, não só de articulação interna, mas externa, principalmente pelo que a própria análise das lideranças bolivianas nos trazem, da interferência do governo norte-americano, né, e sob suspeição, inclusive, a participação de pessoas do Brasil, mas além de um caráter geopolítico e ultraliberal deste momento, tem um profundo caráter elitista e racista contra a maioria indígena daquele país, né? E essa semana, como foi comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil e particularmente aqui na Câmara, nós vivenciamos coisas terríveis aqui, né? Que foi exatamente um vandalismo racista que foi perpetrado pelas mãos de parlamentar, né? Particularmente o parlamentar Coronel Tadeu. Isso foi denunciado por toda a imprensa, mas houve resistência, houve reação dentro da Câmara, que envolveu não apenas parlamentares de esquerda, particularmente parlamentares também negros e negras, mas que envolveu também o próprio presidente da Câmara, né? Que envolvido compreendeu a necessidade de que a placa que foi quebrada e destruída fosse devolvida à exposição que estava sendo inaugurada aqui na Câmara dos Deputados. E para a vitória de uma visão democrática da diversidade e antirracista, a placa está no lugar de volta. Foi uma vitória importante da resistência que aqui foi feita, né? E todas as medidas de punição, todas as medidas de representação e de ação contra essa ação, que foi apoiada por outros deputados aqui dentro, essa ação racista, foram tomadas, né? Foi dada entrada no Departamento de Polícia Legislativa, na Corregedoria, no Conselho de Ética e também na Procuradoria-Geral da República, né? Além disso, é importante que a gente diga que outra batalha que foi feita no campo da luta democrática no Brasil, que foi a batalha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que nós evitamos, né, que fosse dada a admissibilidade a uma proposta de emenda constitucional que incidia sobre o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que tentava retirar da Constituição brasileira o trânsito em julgado, né, que foi exatamente o que consolidou o Supremo Tribunal Federal, né? Obviamente, outra PEC foi admitida, mas que não toca no artigo 5º, é um debate sobre o sistema de justiça brasileiro, mas que envolve não apenas a questão penal, né, com a instância do trânsito em julgado envolvendo todos os crimes, né, penal, tributário, eleitoral, trabalhista, e que envolve esse fluxo do trânsito em julgado até o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que obviamente tem polêmica. Nós votamos contrariamente a admissibilidade dessa proposta de emenda constitucional, mas isso ainda vai ter comissão especial, audiências públicas, 40 sessões para esse debate. Isso vai invadir o ano que vem, 2020. Essa não é uma decisão que será tomada este ano na Câmara dos Deputados, e muito debate será feito, e lá na frente, qual o resultado dessa emenda constitucional, nós só saberemos ao final dos debates e da votação, até porque se exigirá 308 votos aqui no Parlamento.
E isso, obviamente, vai fazer com que o próprio Senado da República possa ser trazido para uma unidade de procedimento e não uma votação às pressas de afogadilho de um projeto de lei que altera o Código Penal, tratando de uma matéria tão difícil e complexa. E para isso, nós participamos hoje de uma conversa com todos os líderes da Câmara e do Senado para tentar unificar esses procedimentos, e isso teve também o apoio do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que está buscando unificar esses procedimentos para que o Senado não faça uma condução e a Câmara outra, tentando unificar o procedimento com o procedimento da Câmara de acompanhar o desenvolvimento desta proposta de emenda constitucional e não votar um projeto de lei, diferentemente do que será o trabalho da Câmara. Mas eu quero chamar a atenção aqui, ainda nessa transmissão aqui ao vivo, de algo que é muito grave, porque esse sim é um tema com o qual nós temos que nos preocupar e muito nesse momento, que é a situação social do Brasil, que é a desigualdade. E a desigualdade que tem por base um aspecto também democrático, porque a questão democrática não está só nos temas que envolvem a questão da liberdade no sentido mais amplo, mas envolve renda, envolve emprego, envolve o direito de morar, o direito de viver, o direito de comer, o direito de ter renda ao fim do mês para ter uma vida digna. E nessa questão, a questão do emprego, ela é decisiva. Nós recebemos aqui, a partir de conteúdos do governo, de propostas do governo, 2 emendas constitucionais, 3 emendas constitucionais, que são desastrosas, né? As chamadas PECs, que eu chamei de PECs da agiotagem, né? E nós já falamos sobre ela na semana retrasada e na semana passada, que são dramáticas e nós não devemos deixar tramitar, porque são PECs de corte de direitos, de congelamento de salário mínimo, são PECs absurdas, né, que só favorecem o capital financeiro, só favorecem recursos para quem já tem pagamento de dívida pública, o pagamento dos grandes. Nós deveríamos, na verdade, era avançar com a reforma tributária para tributar os que têm dinheiro, os grandes milionários, os grandes ricos no Brasil. E agora, na semana passada, no finalzinho da semana passada, entraram 2 medidas provisórias. Uma que acaba com o DPVAT, que é um tributo importante, inclusive nessa área de segurança do acidente de trânsito, prevenção de acidente de trânsito e uma série de outros benefícios que dele decorrem, inclusive para o sistema de saúde. E entrou a chamada medida provisória 905, que é a medida provisória do desemprego e não do emprego. Uma medida provisória que nós já protocolamos aqui, vários de nós, líderes da oposição, pedindo, solicitando ao presidente do Congresso Nacional que devolva a medida provisória. Porque uma medida provisória não pode confrontar cláusulas pétreas da Constituição, não pode confrontar leis complementares, e ela configura-se numa nova reforma trabalhista. Ela derruba 87 itens dos direitos trabalhistas que tem hoje no Brasil, para além de configurar uma derrubada de direitos, derrubada de renda, redução de salário, e se preocupa apenas com uma faixa do desemprego, que é o desemprego de jovens, e deixa todos os pais de família e todas as outras faixas fora dessa preocupação do emprego. E, na verdade, é uma PEC do desemprego. Ela vai desempregar muita gente, além daquele que conseguiu um emprego precário ter a sua renda diminuída. Todos os adicionais, todas férias, 13º, tudo isso está fora dessa medida provisória. Saem perdendo direitos de todos os tipos hoje consolidados nas leis trabalhistas. Então, é a chamada PEC do desemprego, que é a PEC 905. Na verdade, não há nenhuma medida deste governo, nenhuma medida que gere emprego no Brasil. Nada. O Brasil hoje vive uma absoluta estagnação econômica. Os crescimentos que alguns aí comemoram, que ficam aplaudindo, são crescimentos ridículos, são ínfimos, não há de fato crescimento. É assim, a expectativa é de 0,5, aí vai para 0,6, 0,7. Isso é ridículo para o crescimento brasileiro, é uma economia estagnada, é uma economia que não gera emprego. Nós temos
12,8 milhões de desempregados. Se nós considerarmos os desalentados, os precarizados, os de trabalho informal, de trabalho por conta própria, isso cresce absurdamente. Nós vamos para mais de 20 milhões, né, de desempregados e de informais e de por conta própria. Se somamos os mais de 5 milhões de desalentados, isso é desesperador, né? E nós não temos hoje nenhuma perspectiva, nenhuma proposta de fato de geração de emprego no Brasil. Então nós estamos numa situação dificílima e nós estamos construindo uma proposta emergencial de geração de emprego, porque é disso que nós precisamos tratar no Brasil, de combate à desigualdade, junto com a proposta de reforma tributária que taxa os grandes ricos no Brasil. Porque é isso que nós precisamos fazer, combater a desigualdade, redistribuir a renda taxando quem tem e não quem não tem. E essa é uma necessidade de reagir a essa medida provisória e de fazer com que, de fato, nós temos no Brasil direitos, emprego e combater aquilo que gera mais desemprego, inclusive as privatizações de empresas estratégicas que, além de impossibilitar investimentos e grandes projetos de geração de emprego, nós vamos demitir mais trabalhadores. Então, gente, olha, temos muita luta pela frente, muito trecho para correr, muita batalha para fazer. Vamos fechar essa transmissão ao vivo agora. Não gosto de dar mais notícias, mas a luta é grande, nós vamos ter que continuar fazendo e nós vamos seguir aí a nossa batalha. Então, apesar de tudo, boa quinta, boa sexta, bom fim de semana, vamos nos falando. Um abraço para vocês.